Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Com um roteiro muito parecido com o de ontem, mas com um desfecho muito mais emocionante, tivemos hoje o nosso segundo finalista da Euro carimbando classificação para Berlim. A Inglaterra virou para cima da Holanda por 2-1 e vai jogar sua segunda final europeia consecutiva. Vamos contar um pouquinho da história desse jogo e também algumas observações táticas na nossa análise de hoje. Já deixou seu like? Fortalece aí o canal, se inscreve, divulga para os amigos se você está aqui pela primeira vez também. Começando com as escalações, a Inglaterra mantendo seu 3-4-2-1 que usou na partida contra a Suíça nas quartas de final, contando com o retorno do Guerri na zaga, no lugar do Konsa, que o substituiu naquele jogo, Saka na direita, Trippier na esquerda, Foden e Bellingham, ambos por trás do Harry Kane na frente. Já a Holanda com sua variação do 4-2-3-1 para o 3-2-5 com bola, soltando Dumfries, prendendo Ake, mas com uma alteração. O Malen na ponta direita e não o Bergwijn, que começou jogando contra a Turquia. Havia um debate sobre se o Weghorst não merecia ser titular, principalmente porque ele mudou o segundo tempo daquele jogo nas quartas de final, mas ele foi mesmo reserva. Apesar da Holanda ter aberto o placar cedo no jogo com um golaço do Xavi Simons, finalizando de fora da área, depois de ganhar a disputa de bola do Rice no meio-campo, a Inglaterra foi melhor no primeiro tempo. Até sofreu o gol, ela foi empurrada para trás com a pressão da marcação alta dos holandeses, inclusive obrigando uma troca de passes mais recuada da seleção inglesa, mas depois desse gol sofrido, a Inglaterra foi absoluta no jogo, especialmente pelo lado direito. O Walker encontrava espaço para subir, mesmo sendo um dos três zagueiros, e isso gerava a aproximação do Saka para o meio e uma liberdade maior do Foden, jogando quase que como um segundo atacante, aparecendo dos dois lados do campo. Foram dos pés dele as três melhores chances de gol da Inglaterra pós-gol de empate, que veio num pênalti cometido pelo Dumfries em cima do Harry Kane. E para mim, foi pênalti. O Rafa Oliveira na transmissão da Cazé TV opinou que para ele não foi, que foi uma disputa normal entre um jogador finalizando e o outro tentando bloquear, mas a perna levantada ali com a sola da chuteira em direção à perna do Kane, para mim não é um movimento natural. O VAR chamou, o juizão marcou, o próprio Kane foi para a cobrança e igualou o marcador. E a pressão da Inglaterra não parou por aí. Eu diria que foram os melhores 45 minutos do time do Southgate nessa Euro. Como eu disse, o Foden criou três boas chances, uma quase sem ângulo, encontrou um espaço entre as pernas do goleiro para finalizar rasteiro, o Dumfries tirou de cima da linha. E depois em duas finalizações de fora da área, um num chute cruzado buscando o ângulo, parou na trave, e o outro num chute rasteiro no canto, acabou parando na defesa do Verbruggen. A melhor chance da Holanda, além do gol no primeiro tempo, foi uma cabeçada do próprio Dumfries no travessão, depois de uma cobrança de escanteio. A Holanda perdeu o Memphis Depay, lesionado, ainda nessa primeira etapa, pôs o Verma no lugar dele, com isso Xavi Simons, que começou como 10, acabou indo para a ponta direita, e o Malen foi jogar centralizado, a posição que o Depay estava desempenhando no jogo. O primeiro tempo terminou com 7 finalizações inglesas, 4 no alvo e 63% de posse de bola. A Holanda finalizou 3 vezes, só acertou o gol no chute que balançou a rede e teve 37% do tempo com a bola nos pés. Grande primeiro tempo do Mainoo, do Walker e do Foden, sobretudo desses três. O Bellingham um pouco mais tímido no jogo, o lado esquerdo foi bem menos utilizado pelo ataque inglês, mas no geral foi uma ótima primeira etapa do English Team. Na volta do intervalo, a Holanda vem com o Weghorst no lugar do Malen, que tinha sido improvisado ali na posição de centroavante, então agora passa a ter um homem da posição de 9. E a Inglaterra com o Luke Shaw no lugar do Trippier, como eu disse, lado esquerdo pouco utilizado na primeira etapa, então a troca na ala por aquele lado, passando até agora um jogador canhoto atacando o fundo por lá. A Holanda foi melhor no segundo tempo, de uma forma geral, frequentou mais o campo de ataque, mas demorou a de fato causar incômodo no goleiro Pickford. Vou abrir aqui os números do segundo tempo rapidinho, para vocês verem que a Holanda melhorou bastante, né, na segunda etapa. Ela termina o jogo com 7 finalizações, mas só 2 no alvo. Uma no primeiro tempo e uma no segundo. A Inglaterra com 9, 5 no alvo e termina também com mais posse de bola. Então, por mais que a Holanda tenha melhorado, a Inglaterra meio que mereceu, de fato, mais vencer o jogo.
A Inglaterra foi empurrada para trás com essa pressão maior da Holanda no segundo tempo, mas ela fechava muito bem os espaços na frente da área. Isso obrigou o time do Ronald Koeman o quê? A jogar um pouco mais pelos lados, tentar explorar o jogo aéreo, com o camisa 9, né? Mas ainda assim, o time não estava conseguindo encontrar o caminho das redes, principalmente porque do lado esquerdo, o Gakpo, que é o melhor jogador da Holanda, não fez uma boa partida. E o Ake, que é o lateral esquerdo que em tese fica como um terceiro zagueiro, mesmo tentando subir para o fundo, não tem aquela qualidade de apoio que um lateral de verdade teria. A Inglaterra, inclusive, apesar de tudo, conseguiu chegar ao gol aos 80 minutos com o Saka, mas foi assinalado impedimento na origem da jogada. O Walker foi lançado em profundidade, cruzou para o jogador do Arsenal colocar para dentro, mas o lateral estava à frente do penúltimo defensor. Imediatamente após o gol, o Southgate faz duas alterações: Cole Palmer e Watkins nos lugares de Foden e Kane. Uma tentativa de reoxigenar o ataque e atacar melhor as costas da defesa, já que ela estava tendo contra-ataque. E a mudança surtiu efeito quase que no apagar das luzes, aos 45 minutos, quase nos acréscimos que já tinham sido assinalados, apenas 2 minutos, o Palmer lançou o Watkins, que recebeu de costas, girou para cima da marcação do De Vrij e bateu quase sem ângulo no cantinho no segundo pau e virou o jogo para a Inglaterra. E aí, quase que sem tempo para mais nada, houveram aí mais substituições, o Coleman mandou para o campo o Zirkzee, o Brobbey, tirou o Xavi Simons e o Dumfries, o Southgate também mexeu, tirou o Saka e o Mainoo, entraram com o Sá, né, um zagueiro a mais, para uma espécie de defesa de uma possível pressão ali da Holanda, e reoxigenou ali o meio campo, né, sacando o Mainoo e colocando o Gallagher. Mas obviamente não havia mais para onde correr. Inglaterra na final, vencendo de virada, a exemplo do que ocorreu com a Espanha ontem. Inglaterra que chegou nessa Euro como uma das favoritas da competição, chegou com vários dos melhores jogadores da temporada europeia, deveu futebol em quase toda a competição, é verdade, mas encontrou sua melhor versão agora na reta final. Fez disparadamente seu melhor jogo nesta semifinal, sobretudo no primeiro tempo, e agora terá mais uma chance de conquistar sua primeira Euro em sua segunda final consecutiva. A segunda com o Southgate, que possivelmente fará seu último jogo à frente do English Team. Ele que tão criticado ao longo da competição, fez as mexidas que deram o gol da classificação nos minutos finais. E querendo ou não, se futebol é resultado, sobretudo futebol de seleções, o Southgate devolveu a Inglaterra a uma semifinal de Copa do Mundo em 2018, chegou a 2 finais de Euro seguidas. A Inglaterra já iguala a sua melhor campanha da história. Pode faltar brilho coletivo, pode faltar desempenho, podem faltar títulos, e ele pode vir pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 66, ou pode não vir de novo, mas uma coisa é inegável: é sob o comando do Southgate que a Inglaterra vive seu melhor período em todos os tempos. A conclusão dessa história a gente confere no domingo, às 4 da tarde, em Berlim. Espanha e Inglaterra decidem a Euro de 2024. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!